Deus te abençoe e te use sem reservas. Deus fale conosco nessa trazer a bandeirinha para cá. É isso aí. A bandeirinha do Cordeiro. Que a Bíblia fala que nós devemos seguir o Cordeiro, não é? Amém. Estamos chegando. Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Amém. Bom dia. Como vocês estão? Bem? Graças a Deus. Queria dizer para vocês uma coisa que a gente já externalizou com o pastor Júnior. Vamos no Salmos A 4. gente falou com o pastor Júnior o seguinte: a consagração é o melhor culto dessa igreja. Aleluia. A consagração tem sido os melhores cultos dessa igreja. Não é mesmo? A consagração de segunda, a consagração de sábado também tem sido uma bênção. E se você for olhar direitinho, você vai perceber que quem é que está aqui na consagração? Não são aqueles que têm sede de Deus, que buscam Deus, Louvado seja Deus. Toma que aqui não bem. necessariamente tem algum tipo de responsabilidade, se sente obrigado a vir, vem porque Deus o chama, Deus o atrai. Não é mesmo? É. E assim é o Espírito Santo, Assim. né? O Espírito Santo atrai o nosso coração Oh, Senhor. para Ele. Por isso que todas as vezes que nós somos chamados por Deus, nós temos a alegria de estar na casa dele. Glória a ti. Nós não temos ninguém aqui forçado, nós temos pessoas que acordaram cedo e poderiam estar trabalhando, fazendo qualquer outro tipo de coisa, limpando a casa. Viemos. Mas nós estamos aqui para buscar o Senhor. Nós estamos aqui para buscar o Senhor. E é isso que o Senhor quer. E eu só lamento um pouco porque a Bíblia ela fala que a porta ela é estreita e apertado é o caminho, e são poucos os que passam por ela, não é mesmo? São poucos os que passam por ela. A gente tem falado para o pastor Júnior investir na consagração, porque a consagração é da onde vai fluir muitas coisas para essa igreja. Muitas coisas. Como vocês que estão aqui, sejam muito agraciados por Deus, porque o Espírito Santo trouxe vocês. Olha que maravilha. O Espírito Santo trouxe vocês. Quando o irmão falou que eu ia trazer a palavra, o Espírito Santo já tinha me comunicado isso. Então eu gostaria de abrir com vocês o livro de Filipenses. Capítulo 2. Dá um sono nesse próximo lado, só não Amém. Gente, a minha versão ela é um pouco diferente, mas vocês vão entender o texto, tá? Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, isso é Paulo que está falando, tá? A partir de sua união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, então completem o meu trabalho mediante o propósito e o amor comuns, sendo um no coração e na mente. Façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade considerem os outros melhores que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Amém? Amém. Glória. Eu acredito que na sua versão vai estar escrito: cada um considere o outro superior a si mesmo. Glória a Deus. É mesmo, isso é um princípio bíblico, tá? Isso é um princípio bíblico que Paulo trouxe para estabelecer na igreja, mas era algo que já acontecia com os profetas no tempo antigo. Jesus veio trazer essa realidade para nós, quando ele fala que nós devemos ser um, que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos virar a outra face quando nós somos afrontados, nós devemos caminhar mais uma milha. Então Jesus ele já vem implantando isso. E Paulo, que não andou com Cristo, mas ele teve uma revelação de Jesus Cristo, ele aproveitou essa oportunidade para implantar na igreja. Paulo estava ali organizando a igreja e ele falou: olha, cada um considere superior o outro, não a si mesmo, porque quando você faz isso, você evita muitos problemas. É mesmo? Você evita muitos problemas. E agora eu queria chamar a atenção nossa para o seguinte: algo que o Espírito Santo tem comunicado no meu coração, conversando com o Fabinho nessas últimas semanas. É muito interessante porque às vezes nós fazemos as nossas orações, nós estamos muito voltados para nós mesmos, não é mesmo? Às vezes a gente chega até Deus para pedir para o Senhor: sabe o meu coração, cuida de mim, aquilo que eu vou comer, o que eu vou dar para o meu filho, o que eu vou fazer, o meu emprego, Senhor, meu Deus do céu. E a nossa oração ela acaba sendo muito envolvente nas nossas coisas, nos nossos interesses, não é mesmo?
E quando a gente menos espera, porque a gente sabe que a gente precisa orar, né? A gente sabe, Jesus falou, olha, vocês vão bater e vocês vão encontrar. Vocês vão insistir e a porta vai ser aberta. Jesus fala sobre isso. Só que existe algo sobrenatural quando você esquece um pouco de si mesmo e se dedica ao outro. Não é mesmo? Gostaria de aproveitar e olhar com vocês o livro de Daniel, que vai complementar isso. Daniel capítulo 9. Daniel estava ali cativo em Babilônia. E eu não sei se vocês lembram, mas a idade quando eles foram levados cativos, Daniel e seus amigos, eles eram novinhos, devia ter em torno de 14, 12 anos. Não é mesmo? A história, quando você for ver, ela vai dizer. Daniel 9? Daniel 9. Daniel estava ali, cativo em Babilônia, era braço direito ali do rei, Nabucodonosor. Só que, em certo momento, Daniel ele lembrou dos pecados da nação. Daniel lembrou dos pecados do povo, por que eles foram levados cativos. Vocês lembram disso? Eles foram levados cativos e tinham um motivo, tinham um propósito nisso tudo. Sim. Antes deles serem levados cativos, o Senhor já vinha falando para eles por meio dos profetas que eles precisavam se arrepender, porque eles tinham abandonado o Senhor. O Senhor mesmo falando, olha, esses cultos que vocês fazem, esses sacrifícios todos, até a música que vocês cantam, sobe para mim como um cheiro desagradável. Eu tenho um nojo disso. Vocês estão entendendo? Por quê? Não havia aquele quebrantamento de coração, um retorno ao Senhor com arrependimento. Não havia uma verdade em servir a Deus. As pessoas sacrificavam a Deus por causa dos seus pecados, mas no dia seguinte estava lá pecando de novo. Vocês pensam, tenta imaginar esse cenário, que coisa interessante. E que coisa horrível, porque para você ser perdoado do seu pecado, você precisaria trazer um animal diante do sacerdote ali e fazer o sacrifício. Eu imagino quantos animais não eram mortos. Não é mesmo? Imagine. E se você lembrar um pouquinho mais da história, você vai ver que ali tinha a cortina. Que além de você matar um animal, você tinha que, o sacerdote ia ali e aspergir o sangue na cortina. E aquele sangue ele ficava ali na cortina por 1 ano, porque ele só fazia a limpeza depois da purificação no dia de Yom Kippur, que era o dia do perdão. Agora você imagina o pecado de toda a nação, todo mundo vindo todos os dias diante do sacerdote, trazendo seu animal por causa do seu pecado, né? E matando o animal ali, sacrificando a Deus para que haja perdão sobre o seu pecado, e o sangue sendo aspergido nas cortinas. Era 7 vezes que era aspergido o sangue por cada sacrifício. E aquela cortina imunda, cheia de sangue, as moscas pra lá e pra cá, aquele cheiro horrível de morte. E aquilo ficava ali por 1 ano. Porque só depois de 1 ano haveria purificação. O sumo sacerdote ia lá e tinha que purificar tudo. E aí entrar diante de Deus ali, no Santo dos Santos, para que Deus pudesse se compadecer dos pecados da nação. E mesmo assim, os sacrifícios eles não cessavam. Eles continuavam. Trazia o animal diante do Senhor para perdão dos meus pecados, e mesmo assim eu não tinha consideração com o animal que estava sendo morto. Eu não tinha consideração porque no dia seguinte eu estava pecando de novo e trazendo outro sacrifício. Vocês estão entendendo? Imagine se isso fosse nos dias de hoje. Graças a Deus que Jesus veio mesmo. Então vocês estão entendendo a gravidade da situação. Aí veio o Cordeiro Perfeito, Senhor Jesus Cristo, fazendo expiação pelos nossos pecados como o último sacrifício, não é mesmo? E muitas vezes nós viemos até Ele com os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos lava, nos purifica, nos transforma, e por algum abalo na nossa vida, alguma distração, a gente vai e retorna de novo e se torna novamente aquele povo que todo dia estava ali sacrificando, manchando a honra do nosso Deus. Então é algo que a gente precisa avaliar com calma, não é mesmo? E aí os profetas eles vão dizer, né, quando Deus inspira o profeta para falar, ele vai falar sobre: não é isso que eu quero. Eu não quero sacrifício. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Misericórdia quero, eu não quero sacrifício. Porque o sacrifício de vocês, para mim, ele sobe como se fosse nada. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. É isso que Deus está falando. Muitas vezes, gente, o nosso sacrifício, ele é uma grande perda de tempo.
Se a gente não conseguir transformar, igual Paulo está falando, a gente precisa ser renovado, transformado a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa mente. Ela precisa ser transformada. E ela precisa ser transformada por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, a exposição à palavra de Deus, o entendimento, o amadurecimento da fé que acontece por causa do sofrimento, né? Que a gente vai passando por situações na vida, a gente vai entendendo. Não é assim que funciona? Às vezes a gente passa por uma dificuldade aqui, a gente vai entender por que nós estamos passando por essa dificuldade. E às vezes a gente não encontra uma resposta, não é mesmo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas se a gente for começar a cavucar e olhar direitinho, a gente vai começar a perceber que nós abrimos brechas na nossa alma para que o inimigo pudesse operar e trazer uma grande destruição a ponto de nos afligir. Não é mesmo? E são coisas pequenas que para a gente passa despercebido. Sabe que coisa interessante? O Senhor ele nos chamou para implantar o seu reino. Nós aqui, todos nós que estamos aqui nessa consagração no dia de hoje, fomos chamados para implantar o reino de Deus. Como é que a gente implanta o reino de Deus? Quem sabe? Pode participar, tá? Pode participar. Quem sabe como é que a gente implanta o reino de Deus? Que é uma missão. Vivendo ele. Mas alguém tem outra opinião? Quando a gente vive o reino de Cristo, a gente implanta o reino de Cristo. Mas aí como é que a gente vive o reino de Cristo? Seguindo o Cordeiro. Se você for olhar em Apocalipse 7, você vai ver que tem um povo ali. Tem um povo ali que resolveu seguir o Cordeiro. Esse povo que resolveu seguir o Cordeiro. E aí eu gosto muito de lembrar da passagem do jovem rico. Quando ele chega diante do Senhor, ele fala: bom mestre, o que posso fazer para ser salvo? Vocês lembram disso? E aí Jesus responde assim para ele: olha, por que vocês me chamam bom? Existe só um que é bom, que é o próprio Deus. Jesus ali estava passando por um momento onde ele ainda precisaria ser aprovado no final, não era mesmo? Então ele ainda ia precisar chegar a um estado de bondade para que tudo pudesse ser testificado, né? E aí o mestre... Oi? Exatamente. O mestre então fala para o jovem: olha, para você ser salvo, você então guarda os mandamentos. Sim. Não é mesmo? E aí o jovem responde para ele: mas eu já tenho guardado os mandamentos desde que eu era mais novo. Desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade. A gente já percebe que o jovem rico não era tão jovem assim. Não é mesmo? Era um senhor, um homem. E aí o que acontece? O Senhor ama ele por essa entrega, por esse sacrifício, não é mesmo? Porque ele cumpria os mandamentos, e era uma ordenança do próprio Deus que se cumprisse os mandamentos, não é mesmo? Porque existiam bênçãos se você cumprisse os mandamentos, e existiam maldições se você descumprisse eles, né? E aí Jesus responde: olha, se você quer ser salvo, cumpra então os mandamentos. Se você quer, cumpra os mandamentos, você vai ser salvo. E aí ele, olha, eu cumpro desde quando era mais novo. Mas aí Jesus ele faz uma outra proposta, que é a proposta das propostas, não é mesmo? Você quer ser perfeito? Isso. Você quer ser perfeito? É diferente de ser salvo, porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo, não é mesmo? Sim. Vocês lembram ali do ladrão na cruz? Ele foi salvo no último momento porque ele recebeu Jesus Cristo. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Não foi salvo? Só que nós não fomos chamados só para ser salvo. Nós somos chamados para reinar com Cristo. Vocês sabem que reinar com Cristo no seu reino futuro exige uma dedicação, exige uma transformação de vida, exige um transformar tudo que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, amadurecendo a nossa alma, para que um dia a gente possa reinar com Cristo. Não é todo mundo que vai reinar com Cristo. Muita gente será salva. Muita gente será salva, mas não são todos que vão reinar com Cristo. Isso é importante a gente separar, tá bom? Lá em Apocalipse você vai ver que existe uma galera que seguiu o Cordeiro, abraçando essa proposta de Jesus quando ele fala: vem e me segue. Todo lugar que ele passava ele chamava alguém: vem e me segue. E aí, o que significa vem e me segue? Vem, se desapega de tudo, vende aquilo que você tem, dá aos pobres, porque eu preciso ocupar o seu coração. E aí você vem e me segue, porque você me seguindo, você vai entender o que é o reino de Deus e você vai conseguir implantar esse reino.
Vocês estão entendendo? Seguir a Jesus é muito diferente do que ser salvo. Ser salvo, se eu crer e for batizado, eu sou salvo, né? Fala. O convite vai se estender um pouco mais. O convite estende um pouquinho mais. Convidar você para fazer obras ainda maiores que ele. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a proposta de Jesus Cristo para nós hoje, e é importante que você preste atenção nisso, porque isso pode transformar a sua vida. Você pode sair daqui hoje com uma outra visão, uma visão um pouco mais amadurecida do que você faz e por que você está aqui. Você não está aqui somente para buscar pelo seu filho. Você não está aqui somente porque eu preciso de um emprego. Você não está aqui porque você precisa de saúde. Porque em Cristo você já tem todas essas coisas. Você está aqui hoje porque você precisa saber como implantar o reino de Deus, porque essa é a missão. Não existe outra. Não existe outra. Deus quer curar, mas Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Entendeu? Deus ele já nos deu tudo por causa de Jesus Cristo. Gente, você sabe o que é tudo? Deus já nos deu tudo por causa do seu Filho que foi entregue na cruz como último sacrifício. Lembra dos sacrifícios que eram feitos todos os dias? Aquela nojeira que era aquele santuário ali com aquela cortina que uma vez por ano precisava ser limpa. Jesus já fez isso tudo. Ele já fez isso tudo. Agora Ele nos chama para um processo de amadurecimento. Maravilhoso. A gente não está aqui mais para buscar coisas. A gente não está aqui mais para buscar coisas. A gente está aqui agora para entender pelo Espírito Santo o que o Espírito Santo, no reino de Deus, quer comunicar para o mundo. E aí a gente vai implantar o reino de Deus. E aí a gente vai implantar o reino de Deus que é justo. Porque o reino de Deus, ele foi anunciado antes de Jesus Cristo pelos profetas. Olha, se arrependam, viu? Porque o reino de Deus vai vir. E aí João Batista vem e fala: arrependam-se. Ainda chama alguns lá de raça de víboras, não é mesmo? Arrependam-se porque virá o reino de Deus. E aí Jesus chega e fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém. Jesus chega e já vem trazendo o reino de Deus. Depois de Jesus Cristo, os apóstolos então são incumbidos de uma missão: implantar o reino de Cristo. Aleluia. Uma vez que nós recebemos o reino de Cristo, e aí Jesus vai dizer que ele não é comida nem bebida, e ele está oculto porque ele não é físico, os olhos humanos não podem enxergar, mas ele está dentro de nós, e ao mesmo tempo que ele está dentro de nós, ele se revela por meio das nossas nações. Vocês estão entendendo? Então nós não somos mais filhos imaturos. É importante que você saia daqui hoje com esse entendimento. Glória a ti, Senhor. Nós não somos mais filhos imaturos, nós somos chamados para isso. Já passou a fase. Quanto tempo você tem no Evangelho? Quanto tempo você tem no Evangelho? 20 e poucos anos. Quem é o mais velho aqui no Evangelho? Deve ser Antônio. O Antônio. Quanto tempo no Evangelho, irmão? 28 anos. Então tem muito tempo, gente, pra gente amadurecer. De lá pra cá eu tenho certeza que você amadureceu em alguma coisa. Não é? Já aprendeu. De lá pra cá eu tenho certeza que você amadureceu em alguma coisa. E agora nós vamos pro modelo que Cristo quer estabelecer aqui na igreja. Não só aqui, mas para todas as nações da terra. Em Apocalipse, a gente vai ler Daniel, tá? Não esqueci não. Mas em Apocalipse 7, você vai ter no tempo do fim um povo que é separado por Deus e ele é selado por Deus. Ele é selado por Deus com 3 características. Eles seguem o Cordeiro, eles aceitam a proposta da perfeição. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então eles estão ali implantando o reino porque eles entenderam Cristo. Na boca deles não tem engano. Você vai ver isso em Apocalipse 14, tá? Apocalipse 7 fala sobre o selo. Em Apocalipse 14 vai explicar quem é esse povo. E o terceiro item, eles não estão contaminados com as mulheres. E quando a gente fala de mulher na Bíblia, não está falando de mulher, está falando de enganos do Satanás que influenciou a igreja. É os reinos desse mundo, os governos desse mundo, os entendimentos do sistema desse mundo que corrompem a verdadeira fé. Vocês estão entendendo? Então, Paulo está falando uma coisa interessante. Está falando que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é o reino de Cristo. Jesus ele veio implantar essa verdade.
O reino de Cristo, quando Jesus fala, olha, o meu reino, o maior é o menor, e o menor é o maior. Ele quebra todos os padrões de hierarquia, ele quebra todos os padrões de subjugação, ele quebra todos os padrões, porque a vida de Jesus Cristo ela já é uma quebra de padrões por si só, né? Maria foi concebida, Jesus foi concebido ali pelo Espírito Santo. Então, desde muito cedo, Jesus ele já vem protestando, dizendo: não é isso que eu quero, não é isso que eu estabeleci. Esses sacrifícios todos de vocês sobem para mim como um nojo. Eu quero isso daqui. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero que vocês considerem o outro superior a si mesmo, porque aí não vai ter espaço no coração de vocês para inveja. Não vai ter espaço no coração de vocês para dissensões, para partidos. Não vai ter espaço no coração de vocês. Porque você está sempre considerando o outro maior do que você mesmo. Então quer dizer que o outro, você nunca vai precisar estar acima do outro. Então vocês acabam com as confusões aqui mesmo. Não precisa mais disso, vocês não foram chamados para isso. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para implantar o reino de Deus. Como é que a gente implanta o reino de Deus? Vivendo ele. Quando ele está frutificando dentro de nós, nós temos a necessidade de implantar. A gente implanta falando a verdade. A gente implanta o reino de Deus cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, não nos envolvendo na roda dos escarnecedores. Porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente traz maldição para a nossa vida. Todas as vezes que alguém não está presente para se defender e nós estamos ali malhando juras, nós trazemos maldição para a nossa vida. E aí a gente não sabe por que a gente sofre certas coisas. Por que o nosso carro quebra? Por que a gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz? Por que alguém fica doente na nossa casa? E aí a gente traz para a igreja: vamos orar para repreender o espírito da enfermidade. Mas eu vou orar para repreender o espírito da enfermidade e a minha vida vai continuar igual? Vocês estão entendendo como isso é sério? Vamos ficar ricos, irmão. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério porque traz pra gente uma maturidade, traz um entendimento e a gente não começa mais a viver a nossa vida de qualquer maneira. É muita imaturidade a gente chegar diante de Deus. Lembra do médico? O médico vai falar pra você: olha, você não pode comer isso, isso e isso, porque pode dar isso, isso e isso. Não é mesmo? Se você não obedece o médico, logo você vai desenvolver aquela doença, você vai ficar hipertenso, você vai ficar de alguma forma que o médico já falou pra você não fazer, porque pode gerar uma consequência. E aí tu despreza a palavra do médico, vai lá, faz tudo o contrário, não é mesmo? Aí fica doente, Deus tem a misericórdia, mas de repente pega um câncer, tem algum problema, aí vem pra igreja, pedindo a cura. Aí Deus cura. Não estou dizendo que é errado não, tá, gente? Jesus ele é a fonte da cura. Mas eu tô querendo levar a gente para um outro nível de entendimento. Não adianta Jesus curar a gente agora e a gente continuar com as velhas práticas. Porque de novo vai ter doença depois, ela vai voltar. Você está entendendo? Nós precisamos encontrar a raiz, a fonte da verdadeira cura, do verdadeiro sustento, para que a gente nunca mais, lembra da mulher lá, samaritana? Para que eu nunca mais precise ficar indo de poço em poço para buscar água. Isso é muito sério, gente. Eu sou curado por Cristo, mas eu preciso mudar o meu modo de me alimentar, de me comportar. Eu preciso, para a doença não voltar, para o espírito de enfermidade não voltar. Então isso é muito sério. Bom, mas vamos para Daniel. Daniel está falando uma coisa interessante. Daniel era jovem quando ele foi levado cativo, era fiel a Deus. A Bíblia vai falar que Daniel ele guardou no seu coração, ele escolheu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com os manjares daquele tempo. E aí você vai encontrar aqui Daniel fazendo um grande clamor, uma grande intercessão pelos pecados dos seus antepassados, pelos pecados do povo. Vocês estão entendendo? Ele vai começar a dizer aqui, olha, no versículo... Vamos desde o primeiro. O primeiro ano do rei Dario, é que a minha Bíblia está falando em hebraico. O filho de Assuero, um médio de nascimento, feito rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reino, eu, Daniel, estava lendo as Escrituras e pensando sobre o número de anos que o Senhor disse a Jeremias. Sim.
do profeta como um período de desolação de Jerusalém. 70 anos. Então eu me voltei para o Senhor Deus a fim de encontrar a resposta, implorando a Ele com oração, jejum, pano de saco e cinzas, e orei ao Senhor meu Deus e fiz esta confissão. Olha o que ele vai dizer. Ele está se confessando a Deus por um pecado que nem era dele. Vocês estão entendendo? Ele está confessando a Deus um pecado que nem era dele. Isso é maturidade, tá? Vamos lá. Por favor, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a tua aliança e estendes a graça a quem te ama e observa os teus mandamentos. Nós pecamos e cometemos erros, agimos com impiedade. Nós nos rebelamos e nos desviamos dos teus mandamentos e regras. Não ouvimos os teus servos, os profetas, que falaram no teu nome aos nossos reis, líderes, antepassados e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence hoje a vergonha. A nós, homens de Judá, habitantes de Jerusalém, a todo Israel, incluindo os que estão próximos e distantes, em todos os países pelos quais nos espalhaste, pois fomos infiéis para contigo. Sim, Senhor, que a vergonha caia sobre nós, nossos reis, nossos líderes e antepassados, pois nós pecamos contra ti. Senhor, nosso Deus, ainda tem compaixão de nós e nos perdoa, pois nos rebelamos contra Ele. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus para vivermos de acordo com as suas leis que nos foram apresentadas por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei e se desviou sem disposição para ouvir a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento escritos na Torá por Moisés, o servo de Deus, foram derramados sobre nós, pois nós pecamos contra ele. Ele cumpriu as ameaças feitas contra nós e nossos juízes, que nos julgaram ao nos trazer um desastre tão grande que debaixo do céu jamais aconteceu algo semelhante aos que se fez a Jerusalém. Acho que até aqui a gente já consegue entender mais ou menos o que o Espírito está querendo dizer. Não é mesmo? Não era o pecado de Daniel. Não era o pecado de Daniel. Era o pecado dos seus antepassados. Daqueles que não foram fiéis à lei do Senhor. Daqueles que pouco se importavam com o seu Deus, que tirou eles do Egito e fez tantos milagres que eles se esqueceram. E não é assim na nossa vida também? A gente às vezes não esquece do que Deus fez com a gente? Não esquece de onde Ele tirou a gente? Não esquece de quantos livramentos Ele nos deu? E a gente acaba vivendo a nossa vida de qualquer jeito, sem se preocupar com as consequências. E a gente não pode. O Espírito Santo está falando com nós hoje. Nós não podemos continuar vivendo da mesma maneira. Glória a Deus. Não tem como. Não há essa possibilidade. Não é. Lembra que eu falei aqui? Quem estava aqui na tarde do avivamento vai lembrar. Não é uma opção para nós. Ou nós somos cheios do Espírito Santo e entendemos pelo Espírito, porque eu acredito muito que o Espírito Santo ele traz entendimento. O Espírito Santo, quando ele enche uma pessoa, não é só para aquele momento de poder. O Espírito Santo ele enche uma pessoa com um propósito. É o propósito de implantar o reino de Deus a partir do entendimento. Quer falar uma coisa? Jesus, ele entra na vida da pessoa, ele falou, está na Bíblia. Ele entra na vida da pessoa, ele limpa a casa e adorna. Porém, se a pessoa não tiver Jesus dentro dela, vem às 7. Às 7. Vocês estão entendendo? Aí é só pior a situação. Agora vamos voltar lá para aquela situação da cura. O médico nos curou, só que nos deu um monte de orientações. Lembra de Jesus falando para a mulher pecadora? Vai e não peques mais. Eu não te condeno não, mas não peques mais. Se você pecar de novo, o que vai acontecer com você? Vai vir de novo esse mais 7. Vai ficar pior. Entendeu? É a mesma coisa, gente, com a cura. Jesus, ele nos cura, nos dá umas instruções, o médico nos dá as instruções, e nós precisamos seguir as instruções. Viver de acordo com elas. Se a gente viver desregrado de novo, a gente vai ficar doente de novo. É por isso que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não é, gente. A nossa luta não é contra a carne e sangue, ela é contra as hostes espirituais da maldade, os principados, as potestades que atuam nas regiões celestiais. Vocês estão entendendo?
Misericórdia. Quando eu considero o meu irmão superior a mim mesmo, eu não tenho espaço para o inimigo agir na minha vida. Glória a Deus. Se eu tenho contenda dentro da minha casa, dentro do meu lar, quando eu considero o meu cônjuge ou a outra pessoa que eu estou discutindo, alguém superior a mim mesmo, eu não tenho mais espaço para isso. O inimigo não vai encontrar uma brecha para que ele possa atuar. Agora, se eu quero ter razão, se eu quero impor a minha verdade, né? Se eu quero trazer, se eu acho que a outra pessoa ela não tem nada de bom para me oferecer que eu possa aprender com ela, eu vou ter um grande problema, porque eu estou escancarando as portas do inferno na minha vida. E aí eu vou ficar doente, aí vai faltar coisa em casa, aí eu vou cortar a minha luz, aí eu vou perder o meu emprego, aí alguém vai me afrontar. É tudo isso, gente. É tudo isso. Então, Deus está chamando a gente hoje para um outro nível de maturidade. Vocês que são da consagração, vocês estão aqui hoje porque vocês querem buscar a Deus. Porque eu vim de Maricá aqui só por isso, não é nem porque eu estou gravando nada, não. É só por isso. Nosso coração está aqui hoje voltado para o Senhor. Nós estamos voltados para o Senhor para sermos transformados. Amém. Nós queremos reinar com Cristo. Você quer reinar com Cristo? Eu quero. Quem é que quer reinar com Cristo? Você quer ser só salvo? Ele falou isso. Se você quiser ser só salvo, tudo bem, porque vai haver salvação. A partir do momento que você crê e for batizado. Mas Jesus ele faz uma outra proposta para nós hoje. A outra proposta de Cristo tem muito a ver com aquelas águas de Ezequiel. Quando ele ia passando, as águas passavam por debaixo da porta do templo. E aí ele ia se aprofundando, e o anjo ia levando ele, ia medindo, ia se aprofundando cada vez mais profundo, até o momento que ele ficou totalmente submerso. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso, é esse nível de entendimento, é esse nível de maturidade, é esse nível de transformação. Porque aí a gente vai conseguir implantar o reino de Deus. Entendeu? Então Deus ele tem um reino para implantar no final. Presta atenção nisso. Deus tem um reino eterno de justiça. Eu falo com o Fabinho sempre que nós nunca vimos na história da humanidade, desde o princípio, um reino tão perfeito. Nós não vimos um reino justo. Quem viu aqui um governante que foi justo em todas as suas leis, todas as suas palavras? A gente não teve isso. Não teve, mas nós teremos, é promessa de Deus. Nós teremos por quê? Porque o nosso presidente Bolsonaro vai ser eleito? Não, não é isso. Nós esperamos pelo reino de Cristo. Em Cristo. Aleluia. Nós esperamos pelo reino de Cristo. E o reino de Cristo ele vai ser implantado no fim desse século, né? No fim quando Jesus voltar, ele vai implantar o seu reino. Mas junto com isso, vai haver um período de milênio. Vai haver um período onde as nações serão restauradas. E quem vai ajudar Cristo a restaurar essa nação? Quem vai ajudar Cristo a governar? Quem é que vai ajudar Cristo a governar? Eu. Exatamente, eu e você. Nós que estamos aqui no cursinho preparatório para isso. Vocês estão entendendo? Nós estamos hoje, gente, num cursinho preparatório para isso. Não pense que você está aqui só porque Jesus te salvou e agora você... Ei, agora eu vou viver minha vida com Deus. Não é só para isso, não é só isso. Isso é também, mas não é só isso. Nós precisamos entender a mente de Cristo. Nós precisamos entender o reino do céu. Nós precisamos entender o que Deus... Gente, para Deus mandar Jesus Cristo por mim e por você, não é só porque a gente é bonitinho. É porque tem um propósito muito maior do que isso tudo. Glória. É um propósito de restauração. Isso. É um propósito de nova vida, de um novo reino. É um propósito onde todo o universo vai olhar e vai ver. Isso é bom. Amém. Porque lá no princípio foi bom, quando Deus criou todas as coisas. Aí veio o inimigo e semeou na terra. Lembra disso, da parábola? Veio o inimigo e semeou na terra. E aí soprou o joio ali e o joio cresceu junto com o trigo. Mas vai chegar um momento que o joio vai embora. Porque o Senhor da ceifa vai vir ceifar. Amém. E aí vai permanecer o quê? O trigo. O bom trigo. E aí de novo a gente vai voltar lá no princípio. Era tudo muito bom. Já passei da hora. Gente, muito obrigado Glória a Deus. pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Amém. Maravilha, Jesus. Viu? Viu que a gente...